Fala aí, galerinha, aqui quem fala é o professor Tafarel. E aí, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula sobre expansão marítima, que vai falar sobre o período que Portugal e Espanha eles expandem seus territórios e começam a conhecer novos lugares, tá legal? Espero que vocês estejam bem, que estejam gostando dessa nova modalidade de aula, mas nada substitui uma aula física, né? O nosso abraço ele é sempre melhor do que essa aula virtual. Porém, é o momento que a gente tem para continuar dando seguimento aos nossos estudos, tá legal? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula e vamos falar sobre expansão marítima. Quando a gente está falando de expansão marítima, a gente está falando de como que você tem uma coisa se expandindo dentro da marinha, da água do mar. Ou seja, a gente está falando também das grandes navegações, tá? Quando a gente fala de expansão marítima, a gente fala das grandes navegações também, tá legal? E dentro desse contexto, a gente vai vendo quais são os motivos que vão levar à expansão marítima, quais são os pretextos, quais são as consequências dessa expansão marítima. Então vamos começar, vamos dar seguimento à nossa aula, legal? Expansão marítima ou grandes navegações? O que levou esses países europeus a navegar pelo Oceano Atlântico? Por que será que navegar era mais preciso do que viver? A gente estava fazendo alusão a uma frase do Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Ou seja, por que era mais importante dar valor à navegação do que a própria vida? Qual era o interesse que a burguesia tinha em apoiar os reis e financiar essas grandes viagens pelo Atlântico? Quem foi o primeiro país a enfrentar as dificuldades do Oceano Atlântico? Então, é nessa aula que a gente vai começar a entender por que esse período de expansão marítima ou de grandes navegações, a navegação era tão importante, tá legal? O que vai levar os países europeus a navegar pelo Oceano Atlântico? Primeiro, a procura de metais preciosos para cunhar moeda. Lembra lá que na última aula que eu falei com vocês que a fabricação de moeda, quando eles passam a criar as moedas, a cunhar as moedas, essas moedas elas são muito valiosas dentro da própria da Europa. Ou seja, esses metais preciosos são o ouro e a prata. Então, essa busca por metais preciosos é um motivo para começar a navegação. 2. A procura de uma nova rota, um caminho novo para as Índias. As Índias eram a grande fornecedora de especiarias e artigos de luxo, que até então os únicos que tinham acesso a essa rota, esse comércio era dominado pelos italianos. Então, esse é um motivo que vai levar também os europeus a começar a expandir a sua colônia, tá? O seu território ali. 3. A necessidade de conseguir novos mercados consumidores dos produtos europeus. Os europeus eles não conseguiam consumir aquilo tudo que eles produziam. Então era necessário conseguir um novo mercado. 4. A necessidade de expandir a fé católica em outros continentes. Ou seja, impedir o protestantismo também, uma nova religião que vai surgir nesse período. 5. A necessidade de vencer os obstáculos do Oceano Atlântico, que era um desafio vencer o Oceano Atlântico, ele era conhecido como o Mar Tenebroso. E 6. A tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Os turcos eles conquistam Constantinopla e vão dificultar o comércio dos europeus com o Oriente. Esse comércio por terra. Então é necessário buscar uma nova rota pelo mar. Principalmente os comércios da Itália, que era Gênova, Florença e Veneza. Então há necessidade de se buscar uma nova rota pelo mar. Tá legal? Constantinopla era um grande centro comercial de produtos orientais. Em 1453 caiu sob o poder dos turcos, que bloquearam o comércio no Mediterrâneo.
prejudicando as cidades italianas. Então está aí uma explicação por que é necessário buscar novas rotas, essas rotas marítimas, porque os turcos eles começam a dificultar a entrada desses europeus no Oriente. Constantinopla é onde hoje se encontra o território de Istambul, na Turquia, tá? Então é a porta de divisão entre o continente ocidental, entre a parte ocidental e a parte oriental, a Turquia ocidental e a Turquia oriental, tá legal? O que eram essas especiarias que eram tão valiosas, por exemplo, dentro da Europa? Por que buscar essas especiarias? Por que arriscar a sua vida? As especiarias, elas eram temperos utilizados na culinária para proporcionar sabores diferentes na comida. Algumas especiarias eram e ainda são utilizadas na fabricação de cosméticos, óleos, medicamentos, perfumes. Além de temperar a comida e deixar mais gostosa, essa especiaria também ela vai ajudar na conservação do alimento, tá? E aí a gente tem como algum exemplo de especiaria, vou citar alguns para vocês: anis estrelado, pimenta malagueta, pimenta do reino, mostarda, noz moscada, canela, gengibre, cravo, baunilha, açafrão, tá? Tudo isso era conhecido como especiaria. Esse produto era muito valioso na Europa. Então essa especiaria, eles vão arriscar a vida por essa especiaria, porque é um produto muito valioso dentro do continente europeu. Tá legal? Então quem conseguisse controlar, ter esse acesso ao comércio de especiaria, teria um lucro muito grande dentro do continente europeu. Aí a gente tem aqui a imagem de alguns artigos de luxo, como o tapete persa, os bordados indianos, a seda, os perfumes, tá? Tudo isso era encontrado apenas no continente, na parte oriental do mundo. Então tá aí porque de se procurar, de se arriscar sua vida para chegar no Oriente. Professor, por que Portugal foi o pioneiro? Você falou que Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações. Portugal, cara, tinha uma localização geográfica que era muito favorável. Percebe aqui só. Portugal, essa localização geográfica de Portugal, ela tem toda a costa voltada para o mar Mediterrâneo e para o Oceano Atlântico. Portugal também, ele foi o primeiro estado moderno da Europa, foi o primeiro país a centralizar o poder político, o absolutismo. O que é isso? Ele foi o primeiro país a criar o absolutismo, uma política absoluta, um rei forte, um monarca forte, tá? Contrário ao que era na parte do feudalismo, onde os reis eles eram considerados reis fracos. Portugal ele foi o primeiro país a centralizar o poder político, colocar um rei forte ali. O rei ele toma todas as decisões. Então Portugal foi o primeiro. Portugal também contava com o apoio da burguesia, que estava interessada em financiar a expansão marítima para também conseguir expandir seu comércio. Outro ponto, o apoio do rei. O rei também estava interessado na descoberta de metais preciosos para cunhar as moedas do reino e interessado também em conquistar terras. Além disso, Portugal era o único país da Europa que tinha um centro de navegação para treinar marinheiros, a escola de Sagres, que era comandada por Dom Henrique o Navegador. Ou seja, Portugal ela já tinha uma escola que visava melhorar, aperfeiçoar as técnicas de navegação. Isso é muito inovador para a época. E Portugal também contava com uma paz externa, uma paz interna. Portugal era um país que vivia em paz, pois há muito tempo tinha terminado a Guerra de Reconquista, que foi quando eles conseguiram reconquistar o território onde se tornou Portugal das mãos dos árabes. A gente tem aqui a bula intercoiteira, que vai ser um acordo feito no ano anterior, que vai fazer a divisão entre os dois países. Esta linha imaginária passaria 100 léguas da ilha de Cabo Verde. Tá? Tá falando. Aqui já está passando para a parte
da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Essa parte não nos interessa agora. Aqui a gente tem a rota das especiarias, como que era feita, tá? Vamos passando. Então, por que eu voltei o vídeo? Estou voltando por quê? Porque essa parte da chegada de Cabral ao Brasil não é necessário para a gente agora. A gente vai estudar isso mais à frente, tá? A gente tem a parte que eu falei com vocês, onde os árabes eles dominavam nessa região. Essa parte aqui é onde tem Portugal, tá?